aluno, olá aluna, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele, professora de português, e aqui a gente vai ver uma aula sobre variações linguísticas, tá? Esse assunto aqui é bem interessante, tá? Porque normalmente o Enem gosta de cobrar esse assunto dentro dos textos, então é importante que a gente saiba entender do que se trata esse conteúdo, do que é que ele vai falar, como é abordado no Enem, tá? Como que o Enem coloca o assunto de variações linguísticas dentro do texto, tá? Normalmente, a ideia de interpretação textual, ela colabora e envolve diferentes conteúdos, tá? E um deles é o de variações linguísticas, tá? Vamos ver do que é que se trata esse conteúdo agora nessa aula, tá? Olha só aqui dentro desse quadro. Aqui eu vejo a imagem de um pão, tá? Eu falo da região Nordeste, tá? Eu falo de Recife, eu acho que você já notou pelo meu sotaque, né? E aqui a gente chama esse pão de pão francês ou pão francesinho, tá? Como a gente chama aqui normalmente na minha região. Mas essa palavra do francês, né? Esse pão francês, a depender da região de onde você esteja vendo, por exemplo, esse vídeo, essa aula, tem um outro nome. E aí pode aparecer o nome, por exemplo, de carequinha, se você for da região norte, pistola, se você aí na França, como é que ele é chamado, tá? No Ceará, ele é chamado de carioquinha. Se for no Rio Grande do Sul, cacetinho. No Rio de Janeiro, pão de sal. E aqui no interior do Nordeste também a gente escuta também de pão aguado, tá? Já em Portugal, ele chama de carcaça ou cacete. Então aí a gente vê o mesmo objeto, né? O mesmo alimento, podendo ter diferentes palavras para nomeá-lo, tá? E aí a gente chama isso de variação linguística, tá? É quando a gente assume, a depender da região, do fato social, da pessoa que está falando, essa mesma palavra adquirir novos nomes para o mesmo significado, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê expressões, tá? De todo aí o Brasil. Por exemplo, oxe, esse aqui a gente fala demais, tá? Aqui dentro da minha região do Nordeste. Oxe, oxente, que é como a gente faz, que pode ter diferentes sentidos, tá? Pode ser um entusiasmo, pode ser algo que tenha chamado a atenção, que a gente coloca essa expressão, tá? Aqui eu vejo também a expressão sou, aqui eu vejo vá, né, aí do gaúcho, normalmente, que utiliza o tchê também, que são expressões aí que têm diferentes significados aí para o mesmo, normalmente as mesmas situações aí, que depende aí do contexto do falante, da região do falante, tá? Que assume aí diferentes variações, tá? Aqui eu posso dizer também o que ocorre aqui, uma variação histórica, né, da palavra aí, vossa mercê, né, antigamente, não sei se você é dessa época, provavelmente não, nem eu, tá? Nem eu sou dessa época aqui que utilizava vossa mercê, nem vem me colocar uns anos aí dentro da minha identidade. Mas olha só, essa expressão aí, vossa mercê, que ao longo do tempo, né, foi adquirindo e foi adquirindo novas formas aí ao longo do tempo, passando vós me ser, vós você, você, e aí o PC, né, que muitas vezes jovens gostam de utilizar, tá, enfim, essa abreviação aí, PC, para significar a palavra você. Então, a variação linguística é tudo isso, tá? Ela mostra que a nossa língua está viva. E essa é a mágica da língua portuguesa, tá? É um assunto que bastante me fascina, porque a gente vê isso no nosso cotidiano, a gente vê agora, enquanto a gente fala, como é diferente a forma que um falante fala, a depender da região, a depender do seu contexto social, a depender da sua profissão, tá? A depender de onde ele esteja, e isso é muito interessante, tá? Que faz com que a gente ganhe novas palavras, ganhe novos significados, que essa variação nos permite que a gente se comunique, tá? E que fique tudo bem, que a língua consiga, né, se perpetuar aí
ao longo do tempo, tá? Então, esse conteúdo, ele visa bastante, tem esse objetivo, tá? De trazer para você a ideia de como a palavra pode adquirir diversos sentidos aí, a depender de alguns fatores, tá? Então, aqui, variações linguísticas, a gente está tratando sobre a multiplicidade de formas de falar. Nada mais é que as diferentes formas, as múltiplas facetas, né, que pode ser feita no momento da comunicação. E isso pode ser visto através de quê? De sotaques. Então, o meu sotaque é um pouco mais puxado, como eu falei, eu fico aqui na região Nordeste, a gente tem um sotaque, mas se eu for falar com alguém lá da região Sul, Sudeste, já é uma forma diferente, puxando R, puxando S, e aí a gente vê também dentro do vocabulário, essas diferentes multiplicidades de formas. Aí o exemplo que a gente acabou de ver, né? A palavra aí, o pão francês, que difere a palavra, a depender da região, do país também, né? Aqui a forma de gírias também, né? Uma mesma gíria, não é a mesma gíria que eu utilizo aqui do Nordeste, e uma gíria lá do Norte. Então, isso também é uma multiplicidade das formas de falar, tá? Essa é a mágica aí da língua portuguesa, tá? As preferências e conjugações verbais, tá? Como eu falei, vai diferir também dentro de uma região. Aqui na região Nordeste a gente gosta, utiliza bastante o diminutivo, tá? Como eu dei o exemplo do pão francês, tá? O pão francesinho, que muitas vezes aqui a gente também fala, tá? Essas diferenças de conjugações verbais também que ocorrem aí a depender da região que você esteja. Então, por exemplo, você que está vendo esse vídeo, tá? Pode estar vendo o vídeo agora lá do Sudeste e pode estar sentindo, realmente, Adriano fala e conjuga o verbo de uma forma. Eu já conjugo de outra forma aqui na região que eu moro. E isso é super normal e isso mostra como a nossa língua está viva, como a gente precisa aí, interessante fazer essa ideia da comunicação, tá? Então, atenção aí como esse assunto também é abordado dentro da prova do Enem, que é o que a gente vai ver agora adiante, tá? Aqui, por exemplo, ó, vamos ver o exemplo dessa tirinha que a gente vê aqui uma galinha, né? E os seus pintinhos. Vamos ver aqui o que ele tá falando, ó. Silêncio, não quero ouvir mais nenhum pio. E aí os pintinhos falam, pir. E aqui ela fala, nós somos galinha caipira. Então aqui a gente está vendo, né, o humor da tirinha, ela é causada pela variação linguística, tá? Então normalmente aí ele não fala, o pintinho não fala o pio, né? Ele fala pir, que é justamente esse R que é puxado nessa região aí, nessa linguagem, a variação aí linguística do caipira, né? O caipira lá da roça, até mesmo a conjugação verbal, que é aquilo que a gente viu, né, nessa multiplicidade de forma, que aí ele conjuga o verbo ser como nós semos galinha caipira. Então aí a gente vê também essa variação linguística dentro da tirinha, causando aí um humor também, né, que é colocado aqui dentro também das imagens, tá? Então aqui, variações linguísticas, tá? É o uso da norma padrão da língua portuguesa relacionando as variedades linguísticas com situações específicas de uso social. Então a gente está tratando de multiplicidade de formas de falar, tá? Dentro da norma padrão da língua portuguesa, que também é uma variante linguística, tá? Que vai depender também de situações específicas do uso social, tá? É importante também frisar que é a gente, falante, que torna com que essas variações sempre ocorram, tá? Que essas mudanças dentro da nossa língua, torne, né? Na verdade, essa língua viva dentro do que a gente escuta e tem hoje dentro do que a gente fala, tá? Aqui a gente vê duas principais variações linguísticas que mais ocorrem e a gente consegue, de forma mais rápida, identificar. Aqui eu trago a variação geográfica. O próprio nome já diz, uma variação que vai ocorrer, né, dependendo da região de onde se fala, tá? De onde o falante reside e conhece. Então, a gente viu que, tratando de região norte, sul, nordeste, a gente vai ter palavras diferentes
tratando de um mesmo objeto, de um mesmo fato, enfim, para tratar algo com o mesmo sentido, tá? Outra variação que ocorre bastante, tá? E que tem essa fácil identificação dessa variação linguística é a variação social. E aí a gente está falando de classe social, tá? Está falando de idade, de gênero. Então a gente está falando, por exemplo, que não é a mesma linguagem que uma pessoa de 80 anos e um jovem de 20 anos utiliza, tá? Até por meio de gírias, enfim, normalmente traz essa idade de mais jovem, né? Mais coloquial dentro da palavra, tá? Aqui a gente vê também os tipos de variações linguísticas. Vão existir diferentes tipos com diferentes cunhos a depender de algumas situações do uso da fala, tá? Por exemplo, a gente pode ver a variação linguística do tipo histórica, que aí a gente está falando de variações de mudanças históricas. A gente vê, por exemplo, quando a gente vai ler a própria Bíblia, tá? Que foi escrita aí há mil e miles anos atrás, aí, que tem uma linguagem mais robusta, com algumas palavras, inclusive, que hoje nem são mais usadas dentro da própria norma, da variante da norma culta, tá? Então, a gente está falando de uma variação que é histórica, que antes a palavra, por exemplo, como a gente viu, vossa mercê, era designada para dizer tal situação, tal pessoa, e ao longo do tempo ela foi adquirindo novas significações, tá? A gente está falando também de uma variação do tipo situacional ou difásica, tá? Diafásica, perdão. Esse tipo de variação situacional, tá? Está relacionada ao contexto de fala, de onde se fala aí essa variação linguística, tá? Então, a gente está falando, por exemplo, a mesma variação que eu vou utilizar para falar dentro de uma entrevista de emprego não vai ser as mesmas palavras que eu vou utilizar para falar com um amigo. Por exemplo, que vai mudar aí o meu contexto de fala, a minha situação de fala, diferindo aí para o meu falante, tá? Tem também a variação do tipo geográfica ou diatópica, tá? Que é o que a gente tratou aí dos regionalismos, tá? Uma mesma palavra pode adquirir, enfim, diferentes formas de se falar um mesmo objeto, uma mesma situação, como exemplo que foi dado aí do povo francês, tá? Enfim, francês aqui na região Nordeste, mas é chamado de outra forma na região Norte, Sudeste, enfim, tá? E a gente tem, por fim, o tipo de variação linguística social ou diastrática, tá? Que trata-se normalmente dos fatores socioculturais do falante, tá? Então, a gente está falando aí, por exemplo, de uma linguagem de um médico, por exemplo, a linguagem de um engenheiro, que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir entender uma forma, uma palavra ou outra, porque se trata dentro do sociocultural, do contexto sociocultural daquele falante, tá? Então, por exemplo, quando um médico vai apresentar um artigo científico dentro de um congresso aí de cardiologia, por exemplo, um congresso aí de dermatologia, ele tem aí todas as palavras que ele utiliza que são próprias ali para aquele sentido, para aquele contexto em que ele está falando, tá? Que não é o mesmo contexto que eu falo quando eu estou falando com um amigo, que não é o mesmo contexto quando eu estou falando com um professor, com o meu chefe. Então, aí você também tem essas diferenciações, tá? Então, é importante que vocês tenham em conta essas diferenciações para que você consiga compreender e interpretar essas variações linguísticas que podem ocorrer na leitura de um texto, tá? Então, vocês têm que entender que uma palavra pode sofrer variações e que essas variações fazem com que a língua seja viva, tá?